Bem-vindos vocês, nossos ouvintes que seguem o nosso caminho, que é um caminho individual às vezes, aí de propagar mais um pouco das ideias que o site tem, de falar sobre Star Wars, divagar um pouco mais sobre assuntos pertinentes à nossa querida e amada saga. Dessa vez o que a gente tem é uma surpresa muito boa. Pós-JediCon São Paulo, nada mais justo do que a gente chamar um dos casais que idealizou esse evento que existe, quase que um evento, vamos dizer, maior de idade, né? Depois do JediCon Rio de Janeiro, aqui temos o nosso evento de maior tempo no território brasileiro, JediCon São Paulo. E para personificar a JediCon São Paulo, nada mais justo que a gente ter a companhia do casal Marcelo e Fabiola. Olá, eu sou a Fabi. E aí, eu sou o Tio. É isso aí, para quem não sabe, o Marcelo a gente chama de Chewie, né? Porque ele tem uma amizade tão leal quanto de um Wookiee. E para acompanhar essa jornada, que o tema, como você pode perceber, é JediCon mudando nossas vidas em relação à saga, nós temos aqui o nosso já querido Jack Alec. Galera, então é isso, vamos lá. Eu tive várias experiências legais com os JediCast pelo Brasil. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho desse universo tão legal, tão querido, né? E ainda mais agora com esses especialistas e amigos, né? Vamos lá. Temos também aqui o nosso pequeno mirim aqui, ó, nosso querido Theo Fairbanks. Por favor, Theo. Opa, essa foi a primeira JediCon que eu fui e eu só vou dizer uma coisa. Eu fiquei encantado. Foi mind-blowing. Foi sensacional. Excelente. E para fechar aqui a nossa turminha de bate-papo, nós temos o nosso querido Nando, ou Ferlando, lá das terras cariocas. Olá, galera. JediCon, tantas histórias. Rio, São Paulo. Vamos lá. É isso aí. Bom, como nós já havíamos previamente dito, o tema desse JediCast é JediCon e como ela muda nossas vidas. Mas para que cada um conheça um pouco mais da JediCon, vamos pedir para que o casal converse aí de como foi que surgiu a primeira JediCon. Bom, a JediCon, ela surgiu de uma grande amizade entre um paulista e um carioca, né? Eles se conheceram numa fila na estreia do episódio 1 em Nova York, que é o Brian e o Fábio Barreto. O Brian é presidente do Conselho Jedi Rio de Janeiro e o Fábio Barreto era apenas um fã. E o Brian já havia criado o Conselho Jedi Rio e falou pro Fábio em 1997. E falou pro Fábio, aí, né? Você tá de bobeira? Cria um fã-clube aí em São Paulo. Aí ele criou o Conselho Jedi São Paulo. E a primeira reunião foi num Pizza Hut, né? E aí desde então foram acontecendo encontros até surgir a JediCon, né? Que foi em novembro, na igrejinha, né, Mar? Na verdade, é assim, o pessoal se encontrou, essas pessoas, o Brian e o Fábio se encontraram lá nos Estados Unidos, durante uma das estreias do episódio 1 em 99, mas assim, eles não faziam ideia de que um existia, ou de que um pudesse ser, sei lá, amigo do outro. Sim. Então os caras se conheceram lá e começaram a conversar. Pô, você é do Brasil? Eu sou do Brasil e tal. Então, tem um fã-clube assim, assim, assim. O Fábio falou, poxa, esse negócio aí é legal, né, cara? Vamos fazer um negócio disso lá em São Paulo também. E daí no dia 1º de maio de 99, foi que o pessoal do Conselho São Paulo, os principais, os fundadores, se reuniram e ficou essa data como sendo a de fundação. Então, naquele mesmo ano de 99, existiam então 3 conselhos. Era o de Rio de Janeiro, que surgiu em 97, o de Minas e São Paulo, que eram os mais novos. Isso. E o pessoal, nessas reuniões,
eles sentiam muita falta de ter o contato pessoal, porque eles tinham muito contato virtual. A internet ainda estava começando ainda no Brasil, mas o pessoal se comunicava basicamente através de bate-papos e tal, e listas de discussão. Aí, com essa ideia de querer reunir o povo, eles então combinaram, falaram, olha, quem apresentar o melhor projeto para fazer um evento aí no seu estado, então vai fazer a primeira JediCon, com a ideia de que ela fosse itinerante. Então seria um ano em São Paulo, outro ano no Rio, outro ano em Minas e assim por diante, porque até então ninguém imaginava que pudesse surgir outros conselhos pelo país. E o Fábio conseguiu lá uma certa estrutura, uma pequena estrutura para a época, né? E daí então, de maio até novembro, os caras conseguiram reunir aí os 3 grupos para poder vir a São Paulo e participar da primeira JediCon. E desde então, a ideia, na verdade, como o Marcelo falou, era de revezar entre os estados, né? E num certo momento se deu a necessidade de cada estado ter a sua JediCon, né? Não que isso torne a JediCon bairrista, não é nada disso. É porque é para atender os fãs, nem todo mundo pode viajar de um estado para o outro, assim, por causa de um evento. É um evento bacana pra gente que curte Star Wars e tal, mas nem todo mundo pode, né? Então, cada conselho falou, não, eu acho que cada um tem como crescer, tem como se desenvolver individualmente, né? Mesmo sendo da mesma família, Conselho Jedi. E cada um foi fazendo a sua JediCon. Isso é bacana, porque nós tivemos a oportunidade de ir numa JediCon até em Brasília, né? Com o Conselho Jedi Distrito Federal. Infelizmente lá não teve mais, né? Mas foi muito legal, porque é na JediCon que a gente encontra os amigos de outros estados que a gente não tem oportunidade de ver o tempo todo, só a não ser virtualmente. E então, desde então, a gente assumiu aqui a JediCon São Paulo e tá passando por várias dificuldades, muito mais alegrias, na verdade, né, do que dificuldade, porque é muito bom fazer tudo isso. Olha, eu vou até perguntar tem uma questão muito importante, até uma curiosidade da minha parte. Eu faço parte do 501. Existem outros fã-clubes como o Mandalorian Max, como The Dark Alliance, como o Rebel Legion. E nós temos esses fã-clubes como uma parte do segmento da nossa vida. Porém, eu noto que os conselhos Jedi, eles drenam um pouco mais de energia dos seus membros, de maneira com que eles tenham um envolvimento quase que total durante a sua vida o tempo inteiro. Como é esse balance para vocês de conjugar parte do Conselho Jedi? Porque o Conselho Jedi, caso você que está ouvindo não saiba, o Marcelo, Cherry e a Fabiola, eles são talvez os rostos que mais aparecem, mas a gente tem, tal qual o nome diz, um conselho. Então tem um número de pessoas que participam, né? E eles são responsáveis para que esse evento aconteça. Então eu queria que vocês divagassem um pouco sobre isso. Na verdade, assim, Vebs, não é que toma grande proporção, é que a gente acaba meio que ficando viciado nessa adrenalina de trazer cada vez mais coisa boa, cada vez mais coisa interessante para os integrantes do clube, porque você tem um retorno muito grande. O que acontece? A Fabiola falou agora há pouco que é muito difícil a gente conseguir ir de um estado para outro e tal, porque, felizmente ou não, o nosso país tem proporções continentais, então não é tão fácil assim você pegar aqui uma condução fácil e parar em outro estado. Então o que acontece? Você acaba investindo em ações mais localizadas, que no nosso caso são os encontros. Então, como você está acostumado com esse negócio da internet, ser em tempo real, as novidades você vê a todo instante. Você está vendo coisa acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, mesmo na Ásia, no Japão. E a gente passa por muita vontade. Essa coisa da América Latina ainda fica, mesmo agora com a Disney assumindo mundialmente a marca Star Wars, a gente ainda passa por muita dificuldade em ter alguma coisa dita oficial no nosso país. Então por causa dessa vontade de ver esses eventos, de ver essas coisas que acontecem em outras localidades do planeta, que a gente acaba investindo, ou sei lá, sendo bastante criativo até, para poder ter alguma coisa parecida com isso, né, nos nossos estados. Então a gente vai procurar pessoas do meio, a gente vai tentar algumas atrações diferenciadas, vai tentar aproximar mais as produções, as distribuidoras
do seu público consumidor. Então é isso que acaba consolidando o nosso mercado. Talvez essa dificuldade é o que tenha transformado mais o nosso grupo numa questão de muita gente considera como segunda família, porque é tanta coisa que você tem que fazer, bastante coisa, muita coisa difícil, mas o retorno que você tem do público depois com o aceite das suas ações é extraordinário, cara. Isso aí a gente acaba ficando viciado e só tá piorando. E na verdade, quando você fala que drena um pouco da nossa energia, do nosso tempo, enfim, eu não vejo como drenar, eu vejo isso como um comprometimento, porque você faz aquilo por amor, você sempre procura fazer bem feito, nem sempre consegue, mas você faz o seu melhor, entendeu? Faz o seu melhor, porque não é para você. É para aquela pessoa que entra no evento com um sorriso e sai com um sorriso. Isso não tem um preço que pague. Pode vir uma Ferrari lá na porta, ó, tô aqui para vocês, e não tem preço que pague. Não tem preço que pague. A satisfação que a gente tem de quando tudo corre bem, de certa maneira, entendeu? Eu vou confirmar com vocês um pouco disso, porque assim, se hoje eu faço parte do Sociedade Jedi, se hoje eu sou um membro de comando de 501, que não significa quase nada, assim, é porque eu sou cria de vocês, né? Então, eu até aproveito, o ouvinte não tem ideia, mas se hoje muita gente me conhece dentro das articulações do universo Star Wars, é porque eu sou uma cria da JediCon São Paulo, e eu tenho muito orgulho disso. Talvez é por conta disso que a minha gratidão ela é eterna e contínua, e eu jamais parei de falar com esse casal, jamais parei de frequentar. Às vezes eu tenho meu tempo sabático, né? Como diz o nosso querido Sérgio Lopes, que é membro do Conselho Jedi, membro aqui da Sociedade Jedi também, a gente tem às vezes uma necessidade de sair por um tempo sabático, de recobrar forças e retornar. E é isso, eu acho que a minha gratidão é eterna, e eu até confirmo parte disso daí, tá? Eu queria falar um negócio muito interessante que eu ouvi vocês falando, que o primeiro encontro foi na Pizza Hut, né? Eu entendi a referência, só queria deixar isso claro. Inclusive, em alguns eventos nossos, sempre aparece alguém com uma camiseta, né? Pizza The Hut. Então, eu saquei a referência, eu achei muito legal isso, tá parte da história de vocês. Eu não sei se foi obrigatório, assim, se foi intencional, mas o fato é que ficou marcado, né, cara? Como o 1º de maio e tal, o pessoal se encontrou, era um feriado, dia do trabalho, o pessoal se encontrar para comer a pizza e de repente falar, não, vamos fundar aqui o Conselho Jedi São Paulo. É lógico que as conversas já existiam, mas essa data ficou porque o pessoal, as 2, 3 cabeças pensantes que estavam naquele momento pensando nisso, fizeram questão de reunir algumas pessoas que eles já haviam convidado com anterioridade, né? Então por isso que ficou caracterizado o 1º de maio nessa pizzaria. Pra nós é interessante, porque é uma referência legal, né, cara? Muito bom, cara, muito bom. E nós não estávamos nesse encontro, tá? Nós conhecemos o conselho um ano depois. Na verdade, não foi em 99, mas conta a história que é dramática, Marcelo. Não é tão dramática assim, é porque... Ô, Jedi, toca uma música aí, uma música bem triste. Foi. Não, cara, não é triste. Assim, é curioso, porque o que acontece? Em 99, cara, eu não tinha internet em casa. Tinha uma internet que você não pode nem falar que era discada, porque, cara, aquilo demorava uma infinidade para ir e voltar o sinal da internet, né, que era via telefone. Então eu tinha no escritório só, e aí um belo dia instalaram lá o negócio, olha, tá funcionando aqui e tal, internet. Eu falei, bom, o que eu vou fazer nesse negócio? Vou fazer uma busca. Qual que foi a primeira coisa que eu escrevi na busca? Guerra nas Estrelas. Pra quem não sabe, Star Wars se chamava Guerra nas Estrelas, tá? Então, como eu sou já da velha guarda, eu ainda gosto do Guerra nas Estrelas. E aí a primeira coisa que veio foi um site chamado Nova República, que tinha lá falando de fã-clube, de pessoas que gostavam do mesmo assunto e tal. E você tinha que fazer uma inscrição. Para participar desse fã-clube, você tinha que fazer uma inscrição e para receber os e-mails da lista de discussão do Yahoo. Essa lista existe até hoje, inclusive.
Aí eu fiz inscrição, isso era uma sexta-feira. Eu fiz O cara lembra até da data, cara. É muita tristeza. Então, você vai entender o porquê. Aquela sexta-feira fatídica, chovendo. Exatamente. Aí, pô, você fica empolgado, né, cara? Porque uma que você já tá assim, você tá no escritório, você tá fazendo a coisa às escondidas, que se o teu chefe pega fazendo isso, você tava no olho da rua. Aí eu fui lá, fiz inscrição no site lá do Yahoo e tal. Só que, assim, a lista é toda moderada, então você dependia de aprovação de uma moderação para poder participar dos bate-papos. Bom, isso aí deu 5, 6 horas da tarde, eu fui embora para casa e não tinha recebido ainda a autorização. Quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui consultar lá de curioso o site do Yahoo, se eu tinha sido aceito na lista. E aí, conforme eu fui aceito, eu comecei a ler as mensagens que estavam chegando nessa segunda-feira cedo. E aí, cara, as mensagens eram assim: cara, foi sensacional. Putz, bicho, foi muito legal. Meu, não acredito que nós fizemos isso. Não, porque a JediCon tava demais. Aí, cara, você começa a pensar, velho. Rolou um evento de Guerra nas Estrelas. Perdi alguma coisa. E eu não vi essa bagaça. Eu não tô acreditando. Eu entrei na sexta-feira e não fiquei sabendo. Hoje é segunda, eu tô aqui sozinho no mundo, porque não era que nem hoje. Hoje você sai na escola e você encontra 3, 4 fãs de Star Wars. Na época você falava Guerra nas Estrelas, os caras te chamavam de estranho. Vai, você era doente. Para de exagero. Mas era, meu. Entendeu? Tipo, hoje, eu sempre falei que eu sou nerd. Hoje não, hoje o chique é falar que você é geek. Né? Exatamente. Nerd. Então na época os caras falavam assim, pô, esse cara é nerdão. Eu falava assim, com orgulho, velho. Entendeu? Então não tinha. Quando eu fiquei sabendo que tinha rolado esse negócio, eu fiquei. Aí fica aquele misto. Você fica contente porque foi aceito no negócio, mas fica se odiando porque não viu isso antes. Oh, meu Deus. Se você tivesse internet em casa, você tinha conseguido ir lá. Pois é, cara, mas demorou pra isso acontecer. Daí a gente começou a participar das discussões e tal. Bom, em determinado momento, assim, né, os caras, não, a gente vai se encontrar em tal lugar, no encontro. Aí, beleza, então vamos ver quem é essa galera aí. Mas a gente tinha medo, cara. Você falava assim, pô, eu vou lá fazer o quê? Quem são esses caras? Eu não sei se isso aí é um culto satânico ou não. Vou levar meu sabre só pra garantir, né? Dou paulado na geral. E muito importante, eu não queria entrar, tá? Quero deixar isso claro. E o Nando, tem uma pergunta aí pra fazer, Nando? Não, pergunta não, mas o Marcelo tá contando a história dele e minha história foi bem parecida também. Eu tava em casa, na época eu ganhei meu computador, sei lá, em 99 ou 2000, e aí coloquei a internetzinha lá e tal. Aí, primeira coisa também foi procurar alguma coisa de Guerra nas Estrelas. Numa não era Star Wars. Não, eu não lembro o dia, eu não sou tão preciso assim. Aí foi do mesmo jeito, eu encontrei o tal de Jedi Rio. E aí tinha uma lista no Yahoo, a lista de discussão também existe até hoje. Menos ativa, claro, mas ainda existe. E aí eu, mesma coisa, pedi para solicitar, esperei um tempo e tal, e descobri que tinha os eventos e tudo mais, tinha os encontros. E foi assim que eu fui descobrindo que eu não estava sozinho no universo. Oh, que legal. Ô, Jaquelec, você participou também. Como é que foi a sua primeira JediCon? Vamos contar aí também. Sim, eu queria deixar claro aqui a minha admiração e o meu agradecimento, meu profundo agradecimento ao JediCon São Paulo, que me possibilitou ter um autógrafo do meu personagem favorito na parede, que é o Jeremy Bullock. Muito obrigado a vocês. na ocasião. 9. Isso, ele tá. Inclusive, eu tô olhando pra ele ali uma foto linda. Que inclusive eu acho que esse trabalho que vocês têm de priorizar conselhos, né? Dar um acesso VIP a conselhos Jedi de outras partes do Brasil. Eu acho isso muito legal, porque qualquer pessoa é aceita no Conselho Jedi, né? Então a pessoa se filia, então ela não tem por que ficar, mas o pessoal foi aceito por causa do Conselho. Não, é uma coisa aberta. Então assim, na época eu fazia parte do Conselho Jedi Minas. Né? Minas não, eu fazia parte do Conselho Jedi Uberlândia, que era um posto avançado do Conselho Jedi de Minas. Uhum. E aí a gente foi, né, uma excursão aqui de Uberlândia e tal. E foi muito legal que a gente chegou no evento, pegamos nossa pulseirinha, nossa camiseta, e tava tudo legal. Aí falou assim, inclusive acho que foi até o tio que virou e falou assim pra mim: vocês estão com o Conselho Jedi, né? Então vocês vão poder encontrar ele antes do evento abrir.
E aí foi muito legal, que a gente chegou lá, ele tava sentado na mesinha e tinha uma mesa assim, e na mesa tinha um monte de foto. E aí falou assim, vocês podem escolher uma foto pra ele autografar. Nossa, aquela hora foi muito emocionante pra mim, porque eu escolhi uma foto de making off, que era uma preta e branca, que mostrava o Irving Kershner, se não me engano, e o Boba, e no fundo assim tem o IG-88 e o Vader. E aí ele autografou assim, e eu fiquei... E é porque eu gosto muito de cinema, então eu peguei uma parte do background, assim, que eu acho muito legal. Então assim, esse trabalho que vocês tiveram, essa preocupação com as pessoas que vocês sempre tiveram, né, desde a época que eu fui, que foi a minha primeira JediCon, minha primeira e única JediCon São Paulo, infelizmente, isso me emocionou bastante na época, e me emociona até hoje, porque se a gente vê que o trabalho é bem feito, entende? Que é feito com amor, e que vocês comentam na história de vocês aí, a gente vê isso na fala de vocês, a gente vê que vocês se importam, sabe? Que vocês quisessem, que queriam abranger o mundo, né? Abranger você comentou, Tio, sobre a gente ver eventos na gringa, né? Por exemplo, o Star Wars Celebrations, né? Que todo mundo, a gente quer lá, a gente quer... Então assim, a gente tenta trazer isso pra cá da melhor maneira possível, né? Que é nosso JediCon. E eu acho isso fantástico. Tá fazendo um pouquinho, né, cara? Com toda a nossa limitação geográfica, né, que no nada chega aqui, né, na América Latina, as coisas vão mais para os grandes centros urbanos do mundo, a gente consegue, né, assim, com a nossa limitação do dia a dia, tendo que trabalhar e fazer, a gente ainda consegue entrar no Google e dar uma pesquisada, né, Star Wars, e o que tá rolando, isso é fantástico, né, é um modo de vida, é um estilo de vida já. Cara, e esse lance que você acabou de comentar aí da gente trazer o Boba Fett, eu não sei se vocês conhecem a história, mas pra nós é literalmente um desígnio da força, cara, porque em 2009 o Conselho de São Paulo completava 10 anos de existência. Então, como você falou, a gente tem aquela preocupação de saber como é que o pessoal vai chegar, como que vai ficar, se tá confortável, se tá fácil, se tá tranquilo, se não tá passando nenhuma necessidade e tal, pra poder aproveitar bem o evento. Né? Então a gente quer que esse pessoal que vem de fora, se a gente puder ir buscar lá no lugar e trazer no colo, a gente vai fazer isso, cara, porque a gente sabe da dificuldade de viajar de um lugar para o outro. Então, tinha aquela coisa em São Paulo, existia um grupo que era a Frota Estelar. Essa Frota Estelar é um fã-clube famosíssimo aí do pessoal de Star Trek, e eles trouxeram vários atores assim de Star Trek clássica, de Jornada nas Estrelas, e a gente sempre ficava com aquela coisa, falava, cara, quando é que a gente vai chegar no nível de um grupo desse, de trazer um ator assim da saga, né, que a gente gostaria de ver aqui no Brasil, porque a gente sabe que seria impossível montar um grupo enorme para ir todo mundo para os Estados Unidos para encontrar o cara lá. E daí então nesse ano, quebrando a cabeça, pensando em tudo isso, como é que ia ser feito, nós recebemos um convite no início do ano de 2009, recebemos um convite de um programa de televisão que era da TV Bandeirantes, era um programa do Gilberto Barros, né, o Leão, Grande Chance, como eles chamavam, né, era a Grande Chance. Então eles falaram assim, olha, vocês não querem montar um grupo aí de fantasiados e tal, não sei o quê, para poder participar do programa? Mas como que é o programa, né? O programa é de perguntas e respostas e tal, não sei o quê, e se vocês ganharem, né, vocês vão ganhar uma premiação aí e tal. Eu falei, vamos pela brincadeira então, né, vamos ver se a gente consegue juntar, porque eles queriam 50. E mesmo hoje é difícil você juntar 50 fantasiados para ir num dia de semana fazer gravação de um programa de TV. Por mais que seja bem difícil. Então, aí nesse início de 2009, a gente acabou agendando lá a participação. Justamente no dia da gravação do programa, eu não pude ir. Só que eu tive uma prova de concurso para fazer no interior de São Paulo, que era em São José dos Campos. Aí então, quem foi? Foi o vice-presidente, que é o Marcelo Ribeiro. Né? Então aí eu fiquei com aquela coisa, duas preocupações, uma de ir bem na prova e outra de saber se o pessoal estava se dando bem no programa. Então eu fui para São José e sabia que eles iam para gravação, e eu fiquei falando, olha, vão lá e se divirtam, independente do que acontecer, é só para mostrar, se puder aparecer o nome do fã-clube, já tá bom, porque daí vai vir mais gente, vai chegar mais fã, vai ficar mais legal a coisa, beleza? Beleza. E fui fazer a prova em São José. Então no retorno de São José dos Campos, eu gastei, cara, tipo a bateria do celular, assim, tentando ligar para cada um dos membros que eu conhecia, que eu sabia que estava na gravação. E ninguém me atendia, os telefones tocavam o tempo todo, ninguém atendia o telefone.
Eu falei, cara, mas o que tá acontecendo, cara? Não é possível, que eu tento falar com todo mundo. Eu não tinha pensado, né, o besta, né, voltando todo preocupado, mas não tinha pensado que os caras estavam na gravação. Então eu cheguei em São Paulo, cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. Eu falei, caramba, mas o que tá acontecendo? Os caras devem estar lá ainda no estúdio. E aí nisso eu recebi uma ligação da Fabiola e do Fabrício. E eles me enganaram perfeitamente, assim, porque a Fabiola ligou, tal, com uma voz toda tristonha. Então, então, mano, nós estamos aqui, não sei o quê. Deixa eu passar aqui o telefone pro Fabrício. Aí o Fabrício pegou o telefone e falou assim, tio, você tá em casa? Você tá sentado? Eu falei, por quê? Porque nós ganhamos essa porra desse programa, né? Desculpa, mas foi bem assim. Boa. Aí o cara falou assim, nós ganhamos, cara, nós ganhamos. Eu falei, você tá me zoando, né, Fábio? Não, cara, nós ganhamos. Velho, foi uma choradeira na hora, porque era uma coisa extraordinária, assim, que não era a pessoa que tinha ganhado. Era o grupo todo, cara, que tava lá participando. E foi uma disputa dificílima, como a gente viu depois nesse programa que passou na televisão meses depois. E daí a gente ficou com um problema enorme nas mãos. Por quê? Porque os fã-clubes, os conselhos Jedi, ele tem essa coisa de ser de não ter fim lucrativo. É uma agremiação de pessoas, mas que não visa lucro nem nada disso. Até porque se você fizer alguma coisa assim, você tem que pagar royalty para a marca Star Wars e tal. Então não vale a pena. Você vai tomar um processo nas costas ainda. Então o negócio é manter mesmo só pelo amor à camisa. Então a gente ficou com um problema, porque a premiação eram 2 carros e um carro e 2 motos. Né, porque eram 3 participantes principais, então o líder ganharia um carro e os outros 2 participantes ganhariam uma motocicleta cada um. E aí a gente teve que literalmente reunir o conselho e falar, bicho, o que a gente vai fazer com esse negócio? Porque não tem o que fazer, a gente não pode ficar com isso na mão porque isso não é nosso, então vai vender, vai dividir entre todo mundo. Aí eu não me lembro quem, mas alguém falou assim, escuta, e se a gente trouxesse um cara? Entendeu? Aí ficou aquela coisa, um olhando pra cara do outro, ó, será que dá? Vamos ver, a gente vende então a premiação para poder pagar essa estrutura toda. Então, uma das motos a gente doou para a Cedensp, que é uma instituição de caridade que a gente ajuda todos os anos na JediCon. Essa instituição estava com contas de farmácia e aluguéis atrasados. Então, essa moto, eles venderam a moto e conseguiram, pelo menos, acertar algumas dessas contas para poder se manter lá cuidando das crianças carentes que eles cuidam, né? A outra moto e o carro, então a gente vendeu e foi o que ajudou a bancar a passagem do Jaren Bullock, que é o Boba Fett, e a esposa, deles virem ao Brasil, ficarem num hotel, ter toda a questão de ir aos lugares que eles queriam ir, porque o Boba Fett, como bom inglês que ele queria conhecer um jogo de futebol no Brasil e uma churrascaria, porque ele ouvia falar muito do futebol e da carne assada aqui no país. Então nós conseguimos, não fomos num jogo propriamente dito, mas levamos ele no Museu do Futebol no Pacaembu e ele ficou maravilhado com o que viu, conheceu pouca coisa assim da culinária brasileira, mas gostou de tudo que viu. Então, quer dizer, foi uma coisa extraordinária, porque você não está esperando ganhar nada, você não está esperando nem participar de um programa, de repente você recebe o convite, vai lá, participa, ganha o negócio, tem uma oportunidade de trazer o cara num ano em que o clube completava 10 anos, e você tem a oportunidade de trazer um cara assim, próximo, um cara simples, um cara humilde, sabe, que atendeu a todos com a maior boa vontade, não teve um milésimo que fosse de estrelismo, sabe, a esposa inclusive reconheceu brasileiros que foram à Celebration anos depois disso, que foram levar lembranças nossas a ele. Esse pessoal pôde, para vocês terem uma ideia, porque a filha é bastante organizada na Celebration nos Estados Unidos, ela fez questão de parar o atendimento na fila para receber esses brasileiros que foram levar lembranças a ele, porque ele reconheceu quando tinha vindo aqui ao Brasil, e mandou novamente lembranças, disse que se tivesse oportunidade voltaria e tal. Então para nós é uma coisa que marcou demais assim, a vida do fã-clube, e eu tenho certeza que de várias pessoas, como você acabou de citar, o lance da fotografia. Então só para vocês terem uma ideia do que foi essa saga para trazer o cara ao Brasil. Nossa, que lindo, né, cara? Eu tô fazendo aqui, né? Pois nossa. A gente fica meio assim, a história por trás é muito mais bonita, né? É muito mais, ainda mais 10 anos, foi um grande presente mesmo, né? Exatamente. Verdade. Mas isso assim, cara, isso é uma história de bastidor, assim, de uma JediCon. Nós tivemos, sei lá, cada JediCon tem a sua característica, né? Tem a sua particularidade. Mas algumas delas realmente marcam a gente, assim, de maneira
extrema. É por isso que todo mundo acaba, quando chega no fã-clube e conhece as pessoas e é tão bem recebido, quer continuar com a gente, como é o caso do Vebs aí, né? O Vebs era tipo um adolescente lá, rebelde, revoltado, que fazia faculdade de cinema. E falou assim, eu quero ver qual é que é desses caras aí, meu. Aí quando ele chegou e viu que a coisa era legal, ele falou, pô, por que eu vou ficar pagando pau lá pros caras dos Estados Unidos se tem isso aqui no Brasil? Aí acabou ficando com a gente e tá aí até hoje, ajuda muito a gente. Assim como vocês também de Sociedade Jedi. E outra coisa, confirmando que você também já tinha dito, acho que foi o Fernando que falou, que o fã-clube não faz diferença, né, entre Siths, entre Jedi. O nome é Conselho Jedi São Paulo, mas isso não quer dizer que sejam só Jedi. Não tem aquela obrigação de, não, você tem que ter uma fantasia e tal. Cara, se você tiver, vai ser muito legal, porque você vai fazer alegria de um bocado de pessoas. Mas se não tiver, você pode vir e participar do mesmo jeito, cara, porque muita gente, eu diria que todos praticamente, tem muitos outros talentos que não fazem parte das fantasias. Mas um conhece de card game, outro conhece de videogames, outro conhece de literatura, o outro só de quadrinhos, o outro da mitologia. Então, quer dizer, é um pouquinho de cada um que acaba formando um todo que dá essa cara pro Conselho Jedi, que é tão homogênea e tão democrática. E assim, falando assim do conselho que engloba tanta gente diferente, tal, cada um com seu talento, enfim. E assim, a gente tem uma sorte hoje no Brasil, a gente ter vários clubes que se complementam, né? A gente falou aí do 501, Rebel Legion, que tem o foco nos fantasiados, né? Mas, pô, a galera que tá em um não precisa estar só em um, tá todo mundo misturado. Hoje o que mais tem é clube pro que quiser escolher, mas o que eu acho legal nos conselhos é justamente isso, é essa mistura de todo mundo. Porque o pessoal fala assim, mas é fantasiado de um, fantasiado de outro e tal, sempre tinha aquela coisa, né? Mas e o conselho? Sempre vinha a pergunta, mas e o conselho? Aí o que eu respondia pra eles, e respondo até hoje, o conselho é o seguinte, cara, o conselho é a casa de toda essa galera. Quando essa galera quer fazer uma festa, quer se encontrar, quer fazer um negócio legal, é no conselho que eles vêm. Os caras se encontram nesses eventos. Então a gente faz o quê? A gente dá uma limpada na casa, mas abre as portas para todo mundo, para que todos venham e se divirtam. E lógico, né, meu? Quando os caras vêm na nossa casa, a alegria é nossa em receber essa galera toda bem caracterizada, bem humorada, sabe? Disposta a divertir o maior número possível de pessoas. E na verdade, quando perguntam assim, já chegaram a perguntar, hoje nem tanto, mas e aí, qual que é a regra para fazer parte do Conselho Jedi São Paulo, né? Ou qualquer outro conselho? A regra é ser fã de Star Wars e se respeitar, só isso. Eu vou até comentar um pouco mais, assim, dentro do que eu noto, assim, e eu sempre gosto de levantar essa questão para que as pessoas conheçam essa faceta do Conselho Jedi. E não é só o Sampa, acho que quase todos são assim. Mas a vantagem que a gente vê nas JediCons é que eu acredito até, que talvez seja um dos poucos eventos culturais, cinematográficos aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, que ele é organizado de fã para o fã. O objetivo final de uma JediCon não é lucro, não é nada, é fã. Né? A casa cheia, pessoas sorrindo, pessoas alegres, é o objetivo. E não envolve nenhuma empresa, igual a gente vê algumas empresas que têm a sua pegada para trazer uma característica de profissionalismo, como a Yamato, que cuida da Anime Friends e por aí vai, né? E eu acho que a JediCon, por ser feito de fãs para fãs, ela não deve nada, às vezes, para um evento como a Anime Friends, que é organizado por uma empresa de respeito como a Yamato. Então, é interessante analisar dentro dessa história como as pessoas fazem sozinho. E a gente tem recentemente um exemplo. Uma das nossas mentoras e membros aqui do Sociedade Jedi é a Dani Ayala. E a Dani Ayala, ela praticamente, essa última JediCon Minas, ela puxou quase tudo nas costas. Teve as suas ajudas, mas ela passou vários perrengues. Então, com certeza. Queria até pedir para o Marcelo ou a Fabiola comentar aí. Eu sei até que já fecharam com caixa negativa alguns JediCons aí, trouxe até, de certa maneira, prejuízo para eles, e mesmo assim isso nunca abalou a amizade, e a gente sabe, né, que às vezes a situação financeira pode abalar até relação amorosa, afetiva, o que dizer de amizade. Complica. Né? Complica. Como foi aí para vocês? Nós passamos uma dificuldade grande desse tipo que você está comentando em 2003. Eu acho até que o Conselho de São Paulo é bastante afortunado, porque se você olhar a equipe lá do apoio, quando você vai numa JediCon São Paulo, você vai ver praticamente 25, 30 pessoas usando aquela camisa.
Então, quer dizer, é um corpo todo de ajuda que na hora do vamos ver, você precisou, os caras estão lá, cara. Não interessa o que você vai ter que fazer, eles fazem com afinco, são verdadeiros guerreiros. Agora, mais guerreiros ainda é o pessoal de outros estados, no caso da Dani, que você citou, o Brian no Rio e o Henrique também, o Fabiano em Porto Alegre, o Jonivan, que hoje está tocando o Conselho Paraná. Por quê? Porque esses caras, eles não têm uma equipe de apoio com eles. Eles têm algumas pessoas que gostam de ajudar, assim, pontualmente, mas não que seja uma equipe fechada, como é a equipe do apoio de São Paulo, por exemplo, que fica o tempo todo convivendo, pensando em melhorar e tal. Esses caras estão ali praticamente sozinhos, cara, para levar tudo. A Dani mesmo fica preocupada com uma série de coisas que tem que arrumar, que tem que pagar. O Brian e o Henrique, então, procuram o tempo todo, toda hora, pessoas para ajudar eles no Conselho Rio. Então, nesse ponto, eu acho que o Conselho de São Paulo é realmente um afortunado. A questão do prejuízo, nós tivemos sim, em 2003, porque eu acho, cara, que faz parte da questão da maturidade, de você aprender com os próprios erros. Em 2003, a gente estava meio que cego, assim, falando, não, porque fizemos 2 JediCon de um dia e todo mundo queria mais, então agora nós vamos fazer 2 dias de evento. E aí, beleza, a gente falou, então vamos fazer uma JediCon de 2 dias, beleza, vamos fazer. E a gente tem essa coisa em São Paulo, que é mais tradicional, de fazer a pré-venda dos ingressos com a camiseta ingresso da JediCon. Por que virou uma coisa legal, mais tradicional? A gente não pode utilizar nenhuma imagem oficial ou fotografia dos filmes em produtos que sejam caracterizados como produto do evento, porque senão incorre naquela coisa de você ter que pagar royalty por causa da marca e tal. Então, qual que foi a questão que a gente tentou resolver? Vamos então fazer um concurso de arte da camiseta, porque daí o cara criando um fan art, ele não vai, vamos dizer assim, ele não vai ferir a marca. Outra coisa, eu também não posso produzir várias cores, ou uma quantidade enorme, ou então 2 ou 3 modelos. Eu só posso produzir um modelo em pequena quantidade, uma vez por ano. Quer dizer, justamente o que caracteriza a JediCon. Então, em 2003, a gente fez uma quantidade de camisetas e já naquela época a busca por elas foi, assim, extraordinária. Como a gente ficou meio cego com essa coisa do sucesso da venda, a gente pegou e encomendou mais uma leva. Como eram 2 dias, a gente, sem saber, sem ter a experiência que a gente tem hoje, nós fizemos 2 cores. Fizemos uma leva de camisetas pretas e uma leva de camisetas brancas, porque na época muita gente perguntava pra gente por que a gente não tinha camisetas brancas, porque o pessoal preferia branca. E a gente foi lá e fez uma pancada delas, cara. E isso aí não vendeu, ficou tudo na minha mão, porque na época ainda eram documentos pessoais meus que entravam nessas negociações. Então foi conta de banco, cheque especial, protesto, enfim, a minha vida financeira no ano de 2003 até 2005, até meados de 2005, a minha vida financeira deixou de existir, né? Não por conta do evento, mas porque eu fiz uma escolha errada na época, não tinha a experiência que eu tenho hoje, e sobrou um monte de camiseta, cara, que a gente levou em orfanato, levou em asilo, usou de pano de chão, de bandeira para time de futebol, fez de tudo com as camisetas, cara, e não acabava aquilo. Até pouco tempo ainda tinha camiseta ainda perdida por aí na casa dos outros. Mas é uma coisa que serviu para mostrar pra gente que nem tudo eram flores, né? Nem tudo eram só méritos, né? Tinha muita coisa que a gente ainda tinha que aprender, e foi daí então que entrou o lance da quantidade limitada da camiseta ingresso. Então, quer dizer, você acaba gerando uma busca maior pelo produto, né? Você é uma questão de marketing, né? Eu não fiz faculdade de marketing, nada disso, mas o que me ensinou foi a experiência. Então, se você diminui, por exemplo, o número de produtos, você gera uma busca maior por ele, porque o fã de Star Wars, especificamente, ele é muito colecionador. É um colecionador nato. Ele não pode ver nada que tenha número 1 que ele vai querer o resto, bicho. Isso é fato. Eu falo... Isso é uma verdade universal, cara. Porra, cara. Se eu ver uma listinha com o número 1 lá, você fala, bicho, agora eu tô na roça, porque vai vir o 2, o 3, o 10. Então, quer dizer, quando chegou nessa época aí, a gente ficou, né, quebrado, assim. Eu falei, bom, vamos ver o que vai dar pra fazer. Passei um sufoco danado por conta de família e tal, porque, lógico, ninguém concorda com o que você já faz. Na época já era difícil. Hoje tudo bem, hoje você vê que os eventos são bem sucedidos e tal, e tem essa coisa. Mas se a gente não tivesse passado por isso, talvez a gente tivesse ficado cego com aquele sucesso que ainda era pouco, mas a gente achava que era muito.
a gente achava que era demais, sabe? Não sei o que, então ficava meio enganado, assim. Então foi bom ter acontecido isso, que a gente aprendeu muito e hoje tá aí. A camiseta ingresso é um sucesso, a gente tem aumentado a quantidade de fabricadas a cada ano, mas mesmo assim a gente está sempre com o pé no chão, fala, olha, isso aqui é o que a gente tem, isso aqui é o que dá para pagar. Então não pode ter lucro, mas também não pode ter prejuízo, a gente tem que passar numa régua assim, muito próxima de ficar 0 a 0. Esse é que é o negócio. Então depois disso também todas elas funcionaram, não tivemos nada assim estranho. Eu recebi, inclusive, nessa JediCon agora, 2015, veio uma menina me procurar, que ela faz almofadas. Mas ela me disse assim, olha, eu sempre compro 2, 3 camisetas, porque uma delas eu vou transformar numa almofada. E a de 2009, que é essa do Boba Fett, ela não tem. O Kleber mesmo, do grupo de apoio, postou uma foto essa semana, com todas as camisetas dele expostas em cima de um sofá, e ele deve ter acho que umas 8. Eu falei, cara, eu não faço nem ideia de onde que estão as minhas de 2002, 2003. Não faço mesmo. Casa de ferreiro, né? Exatamente. Sabe, eu acho que é uma questão pessoal também, porque eu não gosto muito de fazer fotografia ou de guardar esse tipo de coisa. Eu prefiro guardar na mente e no coração. Enquanto estiver comigo, cara, eu tô tendo mais ideias, tô tendo mais incentivo para continuar fazendo o que a gente faz. Mas é uma coisa extraordinária. Eu acho que tudo serviu pro nosso aprendizado. Verdade. É isso. E você falou aí da camiseta do concurso, né? E a desse ano, eu achei, nossa, a arte absurda. Quando eu vi o desenho, eu olhei assim, achei, tá meio esquisito, mas aí depois o rapaz ele foi mostrando como ele fez, com lápis de cor e tudo mais, eu falei, cara, isso é animal demais, nossa. Então, e aí é inacreditável, porque ele usa, por exemplo, você pega a imagem desse ano, ele tem quadrinhos em volta da imagem principal que remete a cada um dos filmes. Ele usa, para você ter uma ideia, aquelas lentes de relojoeiro, para poder chegar nesse nível de perfeição, às vezes olhando uma imagem oficial, e recriar isso com lápis de cor. E não tem outra técnica, é somente lápis de cor. Se você olhar a textura que ele colocou no manto do Luke, é uma textura que dá a impressão de ser um veludo, cara. É inacreditável aquilo. Eu só consegui ver esse detalhe lá no evento, porque ele tava expondo o quadro, assim, que a arte é bem maior. E aí eu olhei, nossa, tem mais detalhe do que eu já tinha visto na camisa. Gente, não me faz sofrer, por favor, eu não tenho a camiseta. Eu também não. Então, essa é uma coisa extraordinária também que aconteceu pela primeira vez, nesse ano de 2015. Uma semana antes do evento, as camisetas estavam esgotadas. Isso nunca tinha acontecido, cara. Todo ano, a gente sempre recolhe as sobras de camiseta nos pontos de venda e leva para a bilheteria para vender no início da manhã, no início do evento, que fatalmente elas vão sair ali, aquelas 100, 200 que estiverem sobrando, elas vão ser vendidas ali. E nesse ano foi impossível, cara. Elas terminaram na segunda-feira da semana anterior ao evento. E isso assustou a gente, que eu falei, cara, se a gente colocou essa quantidade, a gente já pediu a mais, e elas se esgotaram, a gente vai receber, cara, vai ser tipo Clash of Clans a hora que abrir aquele portão ali. Os caras vão invadir isso aqui com tudo. Né? Eu vi que vocês, inclusive, vocês muito preocupados, né? Vocês estavam preocupados com isso. A galera acha que acabou os ingressos, né? Você vê que vocês comentaram lá, postaram, né? Não, galera, acabou as camisetas, mas tem ingresso ainda e tal. Cara, a gente enfrentou questões assim, das pessoas não entenderem, por exemplo, mas a minha meia entrada é só com a camiseta, mas a meia entrada eu tenho que ter 1 quilo de alimento. Você explica tudo direitinho. Tivemos também grandes dificuldades com pessoas que questionaram o porquê de não ter meia entrada para deficientes. Mas a gente não disse que não tinha entrada ou meia entrada para deficiente físico. É muito pelo contrário. Quando chega uma pessoa dessa, a gente nem pergunta, cara, se não é. Tem passagem livre. Isso sempre foi, não é de agora. Pô, legal. Sabe uma coisa que eu vou aproveitar aqui, já que a gente está num papo descontraído? Eu queria saber 3 momentos memoráveis do Marcelo, 3 momentos memoráveis da Fabiola, 3 momentos assim, memoráveis do Nando. E o Rafa, ele tem ele pode comentar momentos memoráveis dessa única JediCon. E o Theo também, né? Como foi? Vamos lá. Olha, eu posso dizer o seguinte, eu tenho 3 momentos. Um deles já te contei a todos, que é a questão do Boba Fett. Quando eu cheguei na semana anterior à JediCon, nós fomos num restaurante na região da Santa Cecília, em São Paulo, encontrar o Jeremy Bullock, que é a esposa,
eu até aquele momento ainda não acreditava que o cara estava no Brasil e que eu era um dos responsáveis por isso. Quando eu cheguei e cumprimentei o cara, e ele, simpaticíssimo, né, fez uma brincadeira assim, né? Oh, this is el presidente, como ele fala, né? Então, porque tipo, cara, pra mim não tem a menor noção desse negócio de, não, porque esse aqui é o presidente, é isso, é aquilo. Não sou, cara, eu sou parte de um todo, eu sou parte de uma equipe. Eu muitas vezes tenho só as ideias, e o pessoal do apoio é que executa essas ideias, entendeu? Então não tem essa questão, mas ele fez questão de fazer essa brincadeira, que era justamente para quebrar o gelo, porque ele percebeu que a gente estava nervoso em receber uma celebridade internacional no Brasil, né? Então, esse para mim foi fez parte de toda essa vinda dele ao Brasil. Na JediCon desse ano, acho que não só para mim, mas um momento memorável que nunca tinha acontecido, foi o pedido de casamento que o Paulo Márcio fez para Juliana no palco da JediCon. Porra, pra mim, cara, foi extraordinário, porque nunca tinha acontecido isso numa JediCon, pelo menos não no palco, né? Eu sei que já houve pedidos, assim, de pessoas dentro do evento, mas não que a gente tivesse ligado diretamente a elas na organização. Então foi um dos momentos extraordinários. O outro momento que eu citaria, teve um vídeo de agradecimento que foi feito, a gente nunca tinha feito isso também, um vídeo de agradecimento da JediCon 2003, que foi justamente essa que eu tomei o maior prejuízo até então. Né? Então havia um encontro, acho que um mês ou 2 meses depois da JediCon, e o Renato Selman, que é um cara que também ajudou a gente pra caramba, ele fez um vídeo de agradecimento colocando várias imagens assim, muito, muito fortes, muito emotivas assim, e aquilo, cara, eu não tinha visto o vídeo ainda. Quando a galera toda viu, com a música que tava tocando e tal, aquilo me quebrou de uma maneira, cara, que eu não aguentei, cara. Eu chorei na hora que eu vi o vídeo assim, porque passou muita dificuldade, mas ao mesmo tempo o evento também foi muito bom, né? Então eu acho que esse é um dos momentos, dos 3, assim, se a gente for falar de momentos memoráveis, cara, todo ano tem vários, mas esses 3 eu acho que são os mais marcantes na memória até agora. Fabiola? Também nem sei. Bom, o ano que nós trouxemos Jeremy Bulloch, obviamente, né, não tem nem o que falar, nem copiando o Marcelo, mas é a realidade. Para mim, teve esse gostinho especial porque foi muito difícil, e quando a gente viu que existia a possibilidade e que ele foi receptivo, que, sabe, nós tivemos contato diretamente com ele, com a esposa dele, foi, assim, sensacional. E quando ele chegou no Brasil, eu fui almoçar com ele e com a esposa. A gente estava assim, num dado momento, eu almoçando, e eu olhava para ele, eu nem disfarçava, já não tava nem aí. Eu olhava assim, muda, em choque, eu nem comia. Tipo, caraca, ele tá aqui. E a gente conseguiu. Foi sensacional, foi muito significativo para mim, assim, foi um presente mesmo para todo mundo. E, assim, são vários momentos. O momento que eu mais gosto da JediCon é quando entram as crianças fantasiadas, né? Chegou uma certa época, eu não lembro a partir de que ano que a gente colocou isso como uma regra, né? De que todas as crianças que participam do concurso fantasia deveriam ser premiadas. E desde então, eu que faço contato com as empresas parceiras do fã-clube, é uma regra para mim muito séria, de que eu primeiro consigo a premiação deles, depois do evento todo. Porque, é muito legal você ver aquela molecadinha pequenininha olhando para você, tipo, tia, olha minha fantasia. É muito fofo, é demais, me encanta demais. Agora, um terceiro momento, assim, que são as amizades. Foi uma coisa que mais de precioso que o Conselho trouxe para nós. Nossos melhores amigos estão dentro do Conselho Jedi. E nós já fizemos parte de casamentos, vimos filhos nascerem, somos padrinhos de alguns casais de amigos. E isso para mim me marcou bastante, mas como o Marcelo citou, são muitos momentos. Eu vou dizer os meus 3 momentos, acho que os 3 momentos que eu mais lembro, assim, a minha primeira JediCon, não lembro se foi 2000 ou 2001, talvez fosse o momento que o Marcelo me chamou de amigo, assim, que é uma pessoa que eu prezo muito, eu tenho extremo respeito, carinho e amor pela amizade. Então a primeira vez que eu ouvi ele me chamar de meu amigo, isso marcou muito a minha vida também. E eu acho que parte dessa cerimônia do Marcelo me chamar de amigo, ela se coroou
das madrugadas que a gente voltava, e eu lembro até hoje, uma vez Marcelo e Fabiola e eu paramos num posto e a gente tomou um cappuccino, assim. Foi um momento muito brilhante nosso ali, eu, ele, ela, falando sobre Star Wars e como Star Wars atinge a nossa vida. Esse é um momento. O segundo momento que eu coloco até como apadrinhamento também foi a partir do momento que ali no Espaço Cultural Amâncio Mazzaropi, na Moca, em São Paulo, sai do auditório o Eduardo Canha vestido de Boba Fett. E o fato dele ter saído, eu lembro que eu estava com os alunos gravando um trabalho da escola deles que eles tinham gravado sobre JediCon, e foi ali que também selou uma boa amizade com o Eduardo Canha, que me ajudou a fazer minha primeira fantasia, que foi de Jango Fett. E nesse ano que eu entrei, acho que foi 2001 pela primeira vez, eu ganhei até um concurso de fantasia, não fazia parte de nenhum fã-clube, e ali marcou para mim bastante a amizade com o CJ, a amizade com o Canha, a elaboração da fantasia e tal. E um outro momento também, e também com a presença do Marcelo e da Fabiola, foi quando a gente fechou um micro-ônibus rumo a JediCon Rio de Janeiro, e eu lembro que o Fabrício estava, a gente chamou um grupinho de pessoas que coubem nesse micro-ônibus, a gente apelidou o micro-ônibus de Centennial Chicken. Foi uma piada do nosso querido Fabra, e nós fomos para o Rio, curtimos o Rio de Janeiro e sua JediCon e voltamos ali muito mais unidos, assim. Então foi um momento muito especial para mim, esses três aí que eu lembro. Eu vou, já que eu já comecei com a minha história do Boba lá, eu vou continuar aqui falando meus 3 momentos que eu achei mais interessante da JediCon. Eu acho que o primeiro momento que eu achei mais marcante pra mim na JediCon São Paulo foi na hora que eu voltei, tava indo embora já tava quase entrando na van, e eu e um amigo meu, o Marlon, que até dá um salve pra ele, a gente fazia parte eu inclusive saí do Conselho Jedi de Uberlândia, né, pra continuar a fazer outros projetos paralelos. Nessa época a gente fazia parte do Conselho Jedi juntos, e aí a gente falou assim, não, cara, ele tinha feito uma bandeira, com uma bandeira branca assim, com o símbolo em vermelho, né, de Minas Gerais, com o símbolo do Conselho Jedi de Uberlândia na bandeira, e pintado assim, tinha ficado muito bonito. A gente falou assim, nossa, cara, o que a gente vai fazer? Aí ele falou, parece que ele tá lá ainda. Aí eu falei assim, não, vamos correr lá pra pegar o autógrafo dele na bandeira? Eu falei assim, não, vamos. A gente foi correndo igual uns loucos, assim. Chegamos lá, ele tava quase saindo, inclusive acho que até vocês estavam lá com ele. Aí a gente perguntou, a gente pode só pegar um autógrafo dele na bandeira aqui? Eu falei assim, beleza, pode entrar. Aí a gente chegou lá, ele não, claro, assinou a bandeira, né? E a gente tava saindo, eu agradeci ele, nossa, muito obrigado, é um prazer te conhecer e tudo. Aí ele falou assim, quando vocês forem em Londres, vocês dão uma passada lá em casa pra tomar um chá, né? Gente, qual que é... Né, ô Jeremy, desculpa não ter te ligado essa semana, cara, mas assim, a gente tá muito ocupado. Mas qual que é a chance, né, cara, de eu passar qualquer dia em Londres e tomar um chá com ele? Eu sei que foi por educação, mas isso, assim, mexeu bastante comigo. Aí eu vim correndo, assim, descendo com a bandeira, e a gente foi embora na viagem feliz, assim. Um outro segundo momento foi quando eu vi o Vader na JediCon. Ele era um cara, não sei nem quem que era o Vader na época, porque eu tava com a máscara. Mas assim, ele era grande, o cara era grande, tinha quase 2 ou mais de 2 metros, não sei. É o Marino. Com certeza é o Marino. Deve ser, não, ele tava com 2 troopers do lado, cara. E eu olhei pra ele assim, eu falei assim, meu Deus, e era uma roupa perfeita, sabe? Sério, eu cheguei a sentir medo, assim, no momento. Eu falei, não, peraí, eu não vou chegar mais perto, não vou olhar de longe mesmo, vou apreciar. Porque, cara, eu quase ouvi a marcha imperial, assim, sabe? Ele vindo andando com aqueles 2 troopers do lado, eu falei assim, nossa... Aí esse foi um momento que me impactou bastante também. Outro foi o conjunto disso tudo, sabe? Porque foi a primeira vez que eu fui pro JediCon. Na verdade foi a primeira vez que eu me vi cercado daquilo que eu mais amo, sabe? Em relação a... Assim, claro, em relação a coisas, né? Porque eu tenho minha família que eu amo mais que tudo na vida. Mas assim, Star Wars é uma coisa que me preenche de um jeito que não tem como explicar. Tanto que a gente até comentou aqui que se tiver um tempinho você busca aquilo, você tá procurando sempre aquilo. Então, foi a primeira vez a JediCon, que essa que eu fui do Boba, em 2011, se não me engano, não, 2009. 2009. Então essa foi a primeira JediCon que eu fui,
que eu me vi cercado, tipo, rodeado daquilo tudo que eu sempre amei. Então, tipo assim, a gente olha, nossa, um Java, nossa, esse bonequinho, nossa, esse card, sabe? Todo canto que você olha, você vê referência, você vê, nossa, isso aqui eu sei, isso aqui eu lembro, essa música eu conheço. Então, assim, é uma sensação, o Theo, eu não sei se essa foi a primeira JediCon dele, ele vai poder falar melhor do que eu. É uma sensação que não tem nada que compare, sabe? De estar incluído no lugar onde você pertence. Não sei como explicar, não sei se vocês me entendem, com certeza vocês me entendem, mas esse foi o terceiro momento, assim, que pra mim foi... Eu não tenho palavras, sabe? Bom, eu não vou deixar o Theo por último, é por isso que eu tô empurrando o Theo por último, né? Vamos lá, Nando, sua vez. Eu poderia falar aí desses momentos, tipo, a minha primeira JediCon e tal, mas tem 3 momentos que eu acho que, tipo, eu vou lembrar sempre. O primeiro deles é assim, quando eu era moleque, anos 90, TV Manchete, Cavaleiros do Zodíaco. Eu era fissurado em Cavaleiros do Zodíaco, caraca. E teve uma JediCon que eu tava no apoio do Conselho Jedi Rio, na JediCon do Rio. E aí, numa dessas, eu lá, moleque novo ainda, adolescente, vestido de Lando, alguém virou e falou, toma conta aí da porta da entrada pro palco. E aí eu, tá bom, tudo bem, fico aqui e tal, fiquei parado lá, 1 hora parado, e daqui a pouco vem aquele cara lá, meu nome é Eduardo Miranda, eu vim aí pra palestrar e tal. Não, pode entrar aí, pode ficar aguardando. Só que aí deram eu não sei o que houve, a atração, acho que ia se apresentar antes dele, se atrasou, e ele ficou sentado um tempasso lá, eu acabei entrando também, sentei lá, e a gente começou a puxar assunto, e ele começou a me contar que ele foi o cara que trouxe Cavaleiros do Zodíaco pro Brasil, e começou a contar as histórias dele, do trabalho dele, e começou a mostrar alguns itens da coleção dele, que ele tinha lá, uns livros e tal. Cara, aquilo ali pra mim foi... tava realizando um sonho, cara, ali. E assim, sem saber, sabe? Tipo, eu sentei ali e o cara falou, meu Deus do céu, olha onde eu vim parar. Tava no lugar certo, na hora certa. Outro momento que eu guardo também foi a primeira JediCon que eu fui em São Paulo. Foi em 2007, se eu não me engano. Associação alguma coisa, que fica perto da rodoviária do Tietê, agora eu não lembro o nome. Essa aí, então, acho que foi 2010. Foi na japonesa, na Liberdade. Bunkyo. Tá, não. Então deve ter sido 2010. E assim, eu até então nunca tinha viajado para fora do Rio de Janeiro. Aí eu juntei com 2 grandes amigos meus, até hoje eles são meus amigos, que é o Rodrigo Manhães e o Alessandro Tuzzi. A gente combinou, vamos para São Paulo? Vamos. Mas e aí, como é que a gente vai fazer? Não, vamos para a rodoviária, a gente compra passagem na hora e a gente vira a madrugada no ônibus, chega lá de manhã já pro evento, passa o dia no evento e acabou o evento, a gente pega o ônibus e vem embora de novo. Vambora. E pra mim ali foi uma aventura, assim. Hoje eu faço isso já quase todo final de semana, praticamente. Mas, a primeira vez que eu saí de casa, assim, tipo, vambora, com a mochila nas costas e sem passagem, sem nada. Foi outro momento que marcou bastante. E deixa eu ver, o terceiro foi também na JediCon aqui no Rio também. Foi em 2011, se eu não me engano, Colégio Bennett, que tava junto com o pessoal do fã-clube Império Comando e tava muito calor. Então o pessoal tentou se vestir, alguns se vestiram, mas assim, no Rio de Janeiro, né, aquele sol maravilhoso, quem tava vestido de Vader não aguentou e teve que tirar a roupa. Eu virei e falei, vou vestir o Vader. O pessoal, não, que isso, tá toda suada, tá muito calor, você vai passar mal. Não, deixa eu vestir o Vader. E eu com 1,70 m, não tem nem 1,75 m, vesti o Vader tampinha, tropeçando na capa, passeando pelo evento, fazendo sucesso, e eu, tipo, tô realizando o sonho de criança, assim, me vestir de Vader. Desmaiou? Não desmaiei, mas eu suei muito. E foi engraçado que no final, acho que, eu não lembro se foi o Henrique ou o Brian, falou, vai lá participar do concurso e tal, não sei o que, você tá de Vader, tem que ir lá participar. E eu fui, e eu já tava assim, tô de Vader, né, a galera vai ficar louca. Não, eu ganhei o segundo lugar, quem ganhou foi um Stormtrooper. Vamos fechar com o nosso mirim aqui, o nosso garoto prodígio, Theo.
Conta a sua experiência nessa última JediCon aí, os 3 momentos marcantes da sua vida. Pô, Vebs, me jogando por último, eu tô sentindo a pressão aqui. Eu vou falar minhas impressões gerais do evento, não sei 3 momentos específicos, mas eu vou falar um pouco. Bom, no sábado à noite eu tinha a minha festa de formatura. Então eu fiquei, eu cheguei em casa, voltei andando dela 5 da manhã. E tinha a JediCon no dia seguinte, então dormi às 5, acordei às 9, só pra ir pra JediCon, lá em São Paulo. Então, eu achei que ia ficar mal cansado pro evento e tal, mas eu acordei pilhado. E chegando lá, é sensacional. Eu diria que é indescritível. Eu sou bem desses, stalker, bem rato de internet pra forçar essas coisas Star Wars. Então, passava Mandaloriano pra cá, passava Stormtrooper pra lá, e eu ficava, nossa, essa armadura, eu vi online, eu vi o cara fazendo, tirando foto e postando. E tiveram Jedi pra um lado, todo mundo de fantasia. Isso é bem legal. E outra coisa que eu também adorei fazer, né, que foi encontrar os meus parceiros de página, né, porque eu converso com esse pessoal faz, sei lá, um ano, quase um ano, e nunca tinha visto nenhum deles, e conhecer vocês foi bem legal. Quando encontrei o Nando a primeira vez, eu acho que eu até assustei ele um pouco, que... Eu subi numa rampa, do nada veio um garoto apontando assim pra mim. É você. Daí depois a gente se encontrou de novo, daí a gente conversou bastante, foi bem legal. Quando encontrei o Vebs também, o Vebs tava... Objetivo de uma JediCon, cara. Porque o objetivo da JediCon primordial era esse, era justamente fazer com que as pessoas que se conheciam só virtualmente viessem a se falar pessoalmente. Desde o começo, né? 15 anos depois, continuou funcionando. Exatamente. Quando encontrei o Vebs, ele tava a 200 por hora, ele falou, me segue aqui, tira foto com esse Boba Fett, vamos lá. Daí fui seguindo ele, foi... Ô, Vebs, não pode andar de rato dentro da JediCon não, Vebs. É verdade. Mas não tem como, né? Você fica pilhadão. Isso sem contar a saga que foi pra encontrar o Vebs. Caramba. A gente revirando o evento todo, o Theo pra um lado, eu pro outro, quando um não achava o terceiro, e foi uma confusão até todo mundo se encontrar. É porque essa JediCon eu acabei tentando ser o cara amigo dos fantasiados. Então o que eu fiz? Eu montei vários fantasiados. A um momento da Sala 101 eu cheguei à conta de ter montado 18 ou 20 pessoas ali. Montei o Chewbacca, montei os Storms, montei o Boba Fett do Ronaldo. Então eu tava na ajuda das pessoas que estavam se montando e estavam com pressa, eu não sabia, porque a galera chega pilhadona, não, quero vestir, quero passear lá embaixo. Eu falei, não, calma aí, eu sei, eu te ajudo aqui. Daí no meio do evento, assim, já acho que mais da metade do evento, a gente subiu uma hora lá e tava uma amiga do Vebs lá desmontando a armadura de Trooper dele. Daí o Vebs virou pra mim e falou, e aí? Quer montar? Daí eu quero. Daí ele me ajudou a colocar lá e eu também realizei um sonho de infância, de vestir realmente uma armadura de Inclusive deu entrevista, né? Fantasiado. O rapaz ficou famoso. Você viu? Agora, uma nota aqui, uma observação que eu preciso fazer. Vocês precisavam ver a cara do pai do Theo ao ver ele fantasiado. Ele com a armadura. Você não sabia quem tava mais feliz ali, se era o Theo ou se era o pai dele. Esse é meu filho, meu orgulho. Deixa eu tirar foto aqui, tira foto aqui. Aí pediu pra eu tirar foto, e aí tirou foto, nossa, em todos os ângulos possíveis. É verdade. Ô Theo, qual que foi a sensação de você andar no meio do público da JediCon vestido de Stormtrooper? Eu tava vestindo aquela armadura de clone vermelho, mas, pô, sensacional isso. Todo mundo, várias pessoas pedindo pra tirar foto de mim. Eu me sentia o boss lá andando, não saía do... Você chegou a brincar com alguma criança, não? O filho do Boba Fett lá, que também tava fantasiado de boba, ele veio brincar comigo uma hora, foi bem legal isso.
Não, o que o Marcelo falou sobre criança, eu acho que é uma das coisas que, assim, eu mais gosto, né, nesses eventos, principalmente JediCon, que reúne os fãs de Star Wars. Então, assim, a criança chegar perto de você, às vezes ela não conhece o personagem, porque é um personagem do universo expandido, um universo, assim, um personagem muito antigo, tipo, eu faço o Caio Katarni hoje, muita gente não conhece. E aí a criança chega e pergunta, quer saber, mas você é do bem, você é do mal? E você interage com ela ali como se fosse o personagem. Eu acho isso muito bacana, muito bacana. É muito legal isso, assim, você vê que porque a criança, ela realmente acredita, né, porque a cabeça dela tá numa... Ela tem toda aquela criatividade, toda aquela imaginação. Então, assim, não tem nada que... ele pediu pra tirar uma foto com você, e aquele sorriso, né? Então, tipo assim, não tem nada que pague isso, é muito legal. Um dia eu ainda vou fazer do Boba, o Veb sabe da minha devoção ao Boba, do episódio 5, é fantástico. Então, assim, um dia, a força há de me ajudar. Com certeza, tá todos aí. Assim como eu encontrei um canho na minha vida, vocês vão encontrar, né? Bom, é isso. E para finalizar esse nosso podcast, o nosso querido JediCast, eu vou pedir para que esse casal tão amado aí, representando o Conselho Jedi Sampa, possa dar suas palavras aí para nós, não só nós assim da Sociedade Jedi, mas para cada leitor e também ouvinte da Sociedade Jedi. Por favor. Fabiola, já que você é a única mulher no espaço, por favor. Nossa, a minoria. Não, eu queria agradecer o convite. Eu não sou muito de falar assim, porque eu tenho vergonha, né? Sou tímida pra, sei lá, até pra se alguém pede entrevista ou qualquer coisa assim, eu não falo, porque eu acabo falando muito, né? Então eu me seguro bastante, mas eu queria agradecer muito, muito mesmo, porque eu não conhecia vocês. Quem contou um pouquinho de vocês foi o Vebs e o Sérgio Lopes, né? E aí eu já admiro bastante, porque hoje em dia é difícil você ver um grupo de jovens, né, perder o seu tempinho, que seja um pouco por dia, para levar conhecimento Star Wars para quem não conhece e para quem conhece e quer manter essa chama acesa, né? Então, muito obrigada e que a força esteja aí com vocês. Seguindo a linha do que a Fabiola falou, eu tenho que agradecer demais a vocês por terem ido, por terem dispensado um pouco desse tempo, do dinheiro, da paciência para poder aproveitar um evento nosso, que a gente sabe que não tá longe de ser um evento profissional, mas é o que a gente procura fazer com o coração do tamanho do mundo, para que todo mundo aproveite. E vocês, como formadores de opinião, como fabricantes de conteúdo em internet, é muito importante para nós termos esse pessoal dentro do evento, até para trazer alguma coisa para a gente que às vezes a gente não está enxergando, a gente não está vendo como que está, se está errado, se está mais ou menos e tal. Então isso é muito importante para a gente ter esse tipo de opinião no pós-evento. E pedir para que vocês continuem com essa coisa do conteúdo, cara. Vocês meio que sequestraram o Sérgio do apoio, né, cara, para escrever no Sociedade Jedi, mas é uma coisa que deixa ele bastante feliz, e a gente também, cara, por causa dessa interação, que a gente sempre acreditou que não tem que haver um é oficial, o outro não é oficial, um faz isso, o outro não faz aquilo, não tem que ter dessa, né, cara, tem que ser interação total, e o próprio esquema de formação da Sociedade Jedi mostra isso, porque é uma pessoa de um estado, outra pessoa de outro, uma pessoa de uma região mais afastada, o outro de um grande centro, mas que estão sempre ali trabalhando em conjunto. São várias pessoas, a gente vê nos posts lá que são várias pessoas, né, que formam o grupo, e que tem que ser assim. É uma coisa que eu converso inclusive com o Brian e com outros presidentes de outros conselhos Jedi, que Star Wars está crescendo de uma maneira que vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais essa cisão entre estados. A gente vai sim ser um grupo único, de maneira que a gente possa se divertir, possa interagir e possa aprender cada vez mais uns com os outros.
No mais, que a força esteja com vocês. Bom, galera, eu acho que hoje foi um dos melhores JediCasts que a gente já teve, principalmente pela participação especial aí do Marcelo e da Fabiola. Acho que é isso. Curtam lá nossa fanpage, continuem acessando, comentem, mandem e-mail, mensagens aí pra gente e que a força esteja com todos vocês. Eu queria, primeiramente, na verdade, reiterar, né, a minha opinião sobre vocês e agradecer imensamente o trabalho que vocês fazem, porque me orgulha muito saber que existem pessoas assim no Brasil que desde 99, né, desde que o Conselho Jedi foi pela primeira vez citado, né, em filmes de Star Wars, que a gente nunca ouviu falar em Conselho nos filmes clássicos, né. Então, desde de 99 que começou esse Conselho Jedi, vocês estão aí batalhando e lutando e tendo prejuízo e tendo glórias, né? Então, assim, queria agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pelo que vocês fazem, porque pelo trabalho de vocês e por premiar crianças e premiar jovens, isso vai crescer. Então, isso vai se tornar um Star Wars, eu espero que se transforme num monstro, né? Cada vez maior. E é isso. Muito obrigado. E obrigado vocês que estão ouvindo também. E espero que vocês tenham gostado do cast, assim como eu. E é isso aí. Um abraço a todos vocês, Sith Jedi. Que a força seja com todos nós. Bom, eu queria agradecer o casal, que a participação aqui no nosso JediCast, e agradecer porque esses eventos aí, eles acontecem além da gente, né, de todo mundo que participa. Quem organiza são vocês que dão a cara do evento e vocês que fazem isso há 15 anos de forma sensacional. E já pode contar com a minha presença aí nos próximos. É isso aí, beleza. Então a gente... Pode falar. Queria dizer o seguinte, nós ouvimos todos os agradecimentos e os parabéns do pessoal da Sociedade Jedi, mesmo sabendo que a gente não é merecedor de todos eles, porque tem toda uma equipe responsável por tudo que acontece, mas uma coisa a gente tem que deixar claro: se vocês não estiverem conosco aqui, isso tudo não se torna possível, não se torna realizado, tá? É tudo uma questão de sonho. Quando a gente sonha aqui, a gente conta com o sonho de vocês do outro lado. Então, se vocês não estiverem aqui, não tem por que a gente fazer nada. Se estivermos todos juntos, aí, cara, vai fácil. Beleza? É isso aí. Tivemos aí a participação do nosso querido casal Marcelo Tio e a Fabiola, tá? Conversando conosco e, obviamente, Sociedade Jedi com o tempo vai dar muito mais espaço para outras pessoas. Temos aí o João, do Conselho Jedi Bahia, temos a Vanessa, do Conselho Jedi Manaus, temos o Olívio, do Amapá. Todos esses nomes a gente quer pôr a voz aqui, pôr a sua contribuição de Star Wars junto com a nossa Sociedade Jedi. O JediCast não é patrocinado pela Lucasfilm ou Disney. Este material é feito sem fins lucrativos. Star Wars, seus personagens e todos os itens associados são propriedade intelectual da Lucasfilm e Disney.